19.993 foi o total de vítimas ou sobreviventes que foram atendidos, que foram sustentados pelo Talitacum, isso só por uma instituição, estou falando de uma organização que toma conta, cuida de tráfico de pessoas, sobreviventes e vítimas de tráfico humano no mundo. Tá? Então, 19.993, essa é a nossa realidade, a realidade de um flagelo, né? Então, quando eu começo a escutar aquelas questões, são questões assim questões sobre a vida espiritual, questões políticas, questões sociais, das pessoas que parecem que não entendem que existe vida e sofrimento para além do ar-condicionado, existe vida e sofrimento para além de jantares regados a champanhe ou Coca Zero. Então, existe uma série de pessoas nessa condição para as quais, entenda, ou você tem cuidado, né? Ou você tem um cuidado, uma atenção exatamente paternal, desinteressado, você não tem nada que possa vir em troca, bicho, né? Ou você tá vivendo uma injustiça profunda. Aí você fala assim, então mas você é lá na Europa. Lá na Europa, olha o que eu vi ontem no site do Ministério Público Federal. Bota sem ser o do G1, o outro, Andressa, do Ministério Público Federal. Operação resgatou em julho 337 trabalhadores. Agora. Foi uma das operações, não é que sejam só esses, não, mas uma das operações do Ministério Público Federal. Em julho, 337 trabalhadores em situação análoga à escravidão informam o Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República. Então, a operação reuniu o Ministério Público, Polícia Federal, Polícia Federal, Governo, Defensorias e resgatou trabalhadores em 22 estados e no Distrito Federal. Tá bom? Então, isso é no Brasil, bicho. Né? Isso assim, é no Brasil ontem. Foi agora. Cadê o azulzinho, André? Tem um outro aí que eu te falei. Tá pronto, é outro. Isso aí tá no próprio site, pra você não dizer assim, não, foi o G1 que recortou qualquer coisa e falou qualquer coisa diferente. Não, tá aí, ó. A notícia no próprio site do Ministério Público, né, da Procuradoria-Geral da República. Tá aí pra gente, né? Achando que exatamente o que acontece. Então, quando vocês começam com isso, eu quero dar uma atenção, quero falar de algumas coisas aqui que são importantes, tá? Então, a primeira delas tem coisas muito sinistras, muito terríveis acontecendo no mundo, estão acontecendo assim, embaixo do nosso nariz, debaixo do nosso nariz. Então, ali, ó, você tá entendendo? Acontecendo ali, tá acontecendo ali. Então, a primeira coisa é essa, a noção de uma certa histeria que seria boa que você parasse de ter. Essa é a primeira coisa. Olha, eu tô querendo botar pra você assim, uma parte da realidade, não uma parte da realidade, não é sensacionalismo, não ganha nada com isso, você tá entendendo? Pra mim, o interesse é de fato que você acorde. Acorde, você ganha uma centralidade da alma, você ganha uma centralidade do espírito. Você deixa de ser uma pessoa tosca, leviana, vulgar. Essas coisas todas me interessam realmente. Isso tudo me interessa muito. Às vezes eu fico ouvindo vocês falando uns disparates, umas asneiras. Não estou dizendo sobre o sofrimento de vocês, não. Estou fazendo umas asneiras, uns disparates sobre política, sobre o mundo, entendeu? E você, na verdade, assim, você não entende porcaria nenhuma, bicho. Vou começar assim, esses disparates de políticas que vocês falam, que é a primeira coisa, né? Eu vejo assim, eu vejo assim, sabe? Vocês falando uns disparates assim sobre política, sobre isso. Eu vou te dizer aqui uns disparates. Tô falando com vocês, eu sei que uma grande parte da minha audiência é conservadora, sei lá. Né? Mas vocês parecem a Anitta falando de política. Vocês lembram aquele vídeo célebre da Anitta? Não tem, graças a Deus. Mas aquele vídeo célebre da Anitta falando com uma lourinha lá, cujo nome eu já não lembro, Priori, não sei quem é aquela lourinha lá. Mas a Anitta, assim, uma confusão do diabo. O senador é do executivo e os deputados são do judiciário. Essa é uma confusão dos infernos. Mas a verdade é a seguinte, mas vocês também têm muita ideia de nada, não. Essa que é a verdade, assim. Às vezes eu fico vendo o pessoal discutindo política, se eu chegar e fazer uma pergunta, assim, uma pegadinha, né? Falando de PGR, eu vou falar para a Procuradoria-Geral da República, né? E aí eu falo como se o Ministério Público fosse uma outra coisa. O pessoal vai cair, o pessoal não sabe o que é sinônimo, uma coisa é sinônimo da outra, por exemplo, né? Você pode se referir de um jeito ou de outro. Por exemplo, coisa simples, assim, não sabe qual é a função, a quem se subordina a Procuradoria-Geral da República. Qual é a função do Ministério Público, que é a própria Procuradoria-Geral. Qual é a função? Quer dizer, o Ministério Público está do lado de quem, por exemplo? Está do lado do governo, está do lado do povo, está do lado do legislativo, está do lado do judiciário. A quem serve? A quem subordina? Qual que é o papel? Por exemplo, estou falando de um exemplo em tantos outros. Não é verdade que vocês são confusos pra caramba, vocês não sabem essas coisas. A maioria de vocês não tem a mínima ideia dessas coisas. E fica querendo palpitar, fica querendo opinar, porque tem um recorte da realidade muito pequeno. Né? Então, beleza, olha só. Você sabe que você tem um recorte da realidade pequeno, você não está afim, você não tem capacidade de expandir esse recorte da realidade. Ficar tendo palpite ou ficar dando opinião assim, sobre tudo é muito... É muito mesmo assim, é muito pernicioso. É muito pernicioso.
Vai dando assim uns palpites, umas opiniões assim, como se fosse a última verdade do mundo. Não tenho a mínima ideia disso. Aí eu só tô falando de política brasileira. Tô falando de organização. Tô nem falando de política, não. Tô falando de política. Zero, isso é zero política, hein? Isso é zero política. Tô falando de organização da sociedade. Com as suas instituições. Eu tô falando de zero política. Não tem nada de política aqui. Eu tô falando de Lula, tô falando de Bolsonaro, tô falando de nada disso. Tô falando assim, organização da sociedade. Ou seja, é a casa onde você mora. É uma primeira casa e a tua, a segunda casa, né? Beleza, tá num país. Eu não sabe onde ficam os armários, aquela sala ali serve pra quê? Você não tem a mínima ideia disso. Não tem a mínima ideia disso, né? Aí, beleza, alguns ainda têm uma ideia aqui, né? Tem alguma ideia aqui, né? Como é que funciona mais ou menos. Tô falando de coisas básicas, hein? Tô falando de coisas bem básicas. Às vezes eu vejo pessoal assim, falando do conselho de psicologia. Às vezes eu falo psicólogo, você nem sabe o que é um conselho. Qual que é a função do conselho, quem que se presta o conselho, qual que é a organização administrativa de um conselho. Não, Márcio Paulo Pontes, como eu gostaria de entrar ao vivo com você agora. O Márcio fala assim, tu subestima demais as pessoas. Eu disse assim, filhão, eu queria tanto entrar contigo ao vivo aqui. Porra, é pena que não tem como. Assim, eu não sei como a gente pode fazer, clicar nesse cara e... Eu falei, bichão, te fiz as duas perguntinhas assim. Sabe porra nenhuma, Márcio. Tu lá sabe, meu filho. Né? Vou te falar, por exemplo, tá, tudo bem. Aí o Márcio tá falando, não, sei como funciona no Brasil. Sabe porra nenhuma. Aí meio que sabe mais ou menos funciona no Brasil. Aí vamos ali pro nosso vizinho de cima. O nosso vizinho de cima, vamos ali, sei lá, vamos pra, sei lá, escolhe qualquer um, Europa, Estados Unidos, quem manda no mundo mesmo. Fala, vamos pra Europa, sei lá. Vamos pra Europa. Você sabe que diabos é, por exemplo, um eurodeputado? Você sabe que existe um eurodeputado? O que é o Parlamento Europeu, por exemplo? O Parlamento Europeu, como é que se constitui o Parlamento Europeu? O que é o Parlamento Europeu? Não quero dado histórico, não. Quando foi criado, por quem foi criado, isso não importa. Isso não importa, né? Mas assim, o Parlamento Europeu é coisa simples, né? O pessoal às vezes fala assim, não, porque as forças globais. Falei que eu sei, meu filho, forças globais, excelentes forças globais. Então vamos ver o Parlamento Europeu, que é um puta bloco global. Você concorda não? Lá tá a Alemanha, né? Tá a França, não é isso? Assim, um puta bloco de poder, né? Aí você fala assim, não, porque a esquerda, não sei o quê. Meu filho, você sabe quantos deputados mais ou menos tem no Parlamento Europeu? Só pra você ter uma ideia, assim, sabe mais ou menos quantos deputados tem no Parlamento Europeu, filhinho?